Muito bem, dando continuidade à apresentação do Selfie e a respeito, né, da estrutura da qual de alguma forma você faz parte, ou vai fazer parte, ou deseja fazer parte, nós vamos falar um pouco sobre agora sobre como ingressar, quais são as diretrizes, quais são as normas, quais são as regras para você estar dentro do trabalho e principalmente, antes de mais nada, reconhecer qual é a principal diretriz do trabalho, né? O que, que é a base, né, do que os espíritos nos passaram, e através dessa base se transformou numa diretriz de trabalho, numa estrutura de trabalho para que a gente pudesse esclarecer as pessoas sobre o universo que nós estamos vivendo e trabalhando. Primeiro ponto, nós somos uma entidade religiosa, de alguma maneira, porque temos uma conotação espiritual, né, atribuída à casa, né, apesar dessa questão toda ser espiritualista, existe uma questão religiosa atribuída, porque para a Receita Federal isso é importante. Então, somos uma entidade religiosa sem fins lucrativos. Então, nenhum dos diretores, presidentes, nenhum dos coordenadores, ninguém que participe da casa como trabalhador recebe alguma remuneração sobre o trabalho que exerce. Então, ponto número um. Segundo ponto, nós temos como objetivo, de alguma maneira, esclarecer, pregar, trabalhar as doutrinas espírita, de Umbanda e as religiões de cunho magístico. Então, pode-se ter aí várias outras religiões que estão relacionadas ao processo mágico espiritual, né? De uma forma geral, nós também temos como base trazer para a população, trazer para as pessoas, para os nossos frequentadores, a luz do conhecimento com relação à prática de origem moral, né? Moral e ética, muito importante, e isso tem muito a ver com a nossa conduta para com o outro, religiosa de uma forma que nos conecte ao universo espiritual e divino, e cívica, né, como uma maneira de organização na sociedade, na comunidade, como eu devo me comportar, quais são as práticas cívicas, né, para ser um bom cidadão, né? E aí isso também independe dessa questão religiosa e está muito mais ligada à religião, à prática social, né? Outra coisa importante, na própria razão social, na denominação do Selfie, lá se declara que nós somos um templo espiritualista. Tá? Então, por ordem, por orientação do Tupinambá, nós não usamos a terminação umbandista, espírita, universalista ou candomblecista por uma questão lógica, por aquilo que eu já expliquei no vídeo anterior. Então, é muito importante reconhecer isso para ingressar na casa, porque num passado, né, nós ouvíamos médiums citar a respeito disso, médiums que ingressaram na casa sem conhecer, sem saber esses detalhes, sem se ater a esses detalhes, porque nós nunca escondemos isso de ninguém, né? O estatuto, toda documentação nossa é escancarado para quem quiser ver. Nossa, mas isso não se faz na Umbanda, mas isso não se faz na Umbanda, mas isso não se pratica na Umbanda. Sim, na Umbanda não, mas nós somos um templo espiritualista, nós não somos umbandistas. Nós temos práticas de Umbanda, sim, no nosso templo, mas nós não somos umbandistas, né? Isso é uma coisa muito importante, porque nós temos como base a liberdade de culto. Que nós quisermos praticar lá um dia, é autorizado, é permitido, desde que o culto em si não atue, não fira as normas e diretrizes principais da casa, que são essas que eu estou apresentando aqui para você. Então, isso é um ponto muito importante. Temos proibição na casa? Temos. O que não pode, de forma alguma, que os espíritos foram muito claros. Não pode, ponto. Estamos dizendo que não pode. Nosso trabalho não tem essa orientação. Ponto. Primeiro ponto.
Ingestão de bebidas alcoólicas por parte das entidades e dos médiums. Sabe aquele consumo excessivo que o médium chega a ficar bêbado? Existem raros casos de médiums, né, uma coisa muito específica, de médiums que bebem muita bebida alcoólica e não ficam bêbados de forma alguma. Hoje são raros esses casos, né? Então, a nossa gira é domingo de manhã, a maioria dos médiums estão de estômago vazio e tudo. Então, assim, logicamente que não tem a ver com isso, tá? Tem a ver com outros porquês, que eu não vou me adentrar aqui, porque não é um curso, só uma apresentação, mas médium na nossa casa não pode ingerir bebida alcoólica. Ponto. Nem mediunizado, nem sem mediunizar. Sacrifícios animais ou uso do plasma sanguíneo, plasma animal em qualquer trabalho espiritual. Não pode, tá? Não pode. É outra proibição que nós temos, inclusive essa é pedida pelo Exu-chefe, coordenador-chefe da nossa área de segurança espiritual da casa, tá? Outro ponto, cobrar monetariamente qualquer trabalho espiritual ou mediúnico que se faça na casa, tá? É totalmente proibido, proibido. Mesmo os casos que algum profissional queira fazer algum tipo de trabalho, né? Promover o trabalho profissional na casa, né? Isso precisa ser muito claro e conversado, né? Porque às vezes assim, nós podemos promover um trabalho profissional sem estar mediunizado, né? Na casa para auxiliar nas contas, nas despesas da casa. Porém, isso precisa ser conversado. Mediunizado em transe espiritual mediúnico é proibido. Qualquer tipo, não fazemos, não tem. Tá? E qualquer trabalho orientado por uma entidade que durante o transe mediúnico pediu para que se fizesse com alguém. Também é proibido cobrar qualquer tipo de espécie monetária. Uso de roupas curtas, decote, né? Alguma roupa que incite um certo desrespeito ao templo religioso. Você vai numa missa com decote de aparecer o seu busto, seus seios? Você vai numa missa aparecendo o seu cofrinho, aparecendo cueca, aparecendo a calcinha? Não, né? Então, você vai de shortinho curto que aparece a polpa do seu bumbum, você vai com um shortinho que hoje está na moda, né? Aqueles shortinhos que aparece, infelizmente, aparece a sua cueca, aparece a sua calcinha, né? A alcinha quase sem, né? Sem sutiã, quase mostrando os seus seios. Não, né? Então, por que num templo umbandista, num templo espiritualista, num centro espírita, as pessoas vão? E às vezes, infelizmente, nós temos que pedir para a pessoa colocar um pano porque ela está desrespeitando o templo sagrado. Ali não é um local para isso, né? Por isso que, inclusive, nós temos até uniformes, né? E o que é mais do que totalmente proibido, desrespeitar, discriminar, ofender qualquer pessoa que esteja dentro da casa, né? Seja por qualquer forma, ofensa ou discriminação de qualquer tipo, tá? Não pode, tá? É totalmente óbvio, proibido, né? Muito se fala de preceito. Preceito. Eu preciso deixar de fazer alguma coisa e para estar puro para fazer outra, né? E aí muita gente se assusta quando eu digo que na nossa casa não há preceitos, né? Nós não orientamos médiums a fazer um determinado preceito antes ou depois de trabalhos específicos, né? E nós deixamos muito claro essas questões com relação a exagero, tá? Qual é o nosso preceito? O nosso preceito é de exageros, tá? Exagero de sexo, exagero de bebida, exagero de pensamentos, exagero de fala, exagero, exagero, exagero. Então, o que é o nosso preceito? Evitar excessos. Então, o médium pode comer, né? Nosso trabalho é domingo de manhã. O médium pode tomar um copo de cerveja, uma taça de vinho no sábado à noite com a família? Pode. Ele pode tomar 10 caixas de cerveja? Pode. Mas
aí cabe a ele não ir na gira ou ir na gira e não participar dela, porque eu tenho certeza que ele não estará em condições, né, por conta da ressaca. Nada é proibido. Então não há, nesse sentido, não há preceito de não pode. O que há o preceito? Do excesso, né? Só há preceito mesmo específico para uma equipe nas reuniões de ectoplasmia, que é bem específico, tá? Só existe esse preceito de 24 horas com algumas coisas lá que os espíritos nos orientam. Ponto. Para a gira não há nenhum tipo de preceito, né? E as pessoas se pegam muito nisso, principalmente nas de ordem magística e umbandista, que se fala muito de porque não pode isso, pode aquilo, preceito disso, preceito aquilo, não sei o quê. E aí eu sempre uso essa frase para todo mundo, né? O que choca muitas vezes as pessoas. Para mim, mais vale um médium que toma uma taça de um bom vinho um dia antes da gira do que aquele que não bebe nada alcoólico, não faz sexo, não tem a vida agradável no dia a dia, mas passa o sábado dele inteiro fazendo fofoca, blasfemando, xingando, gritando, brigando com Deus e o mundo e mais um pouco, e chega no domingo de manhã se achando santo maravilhoso. Então, às vezes, o preceito de sexo que a pessoa faz com uma pessoa que ela ama, com carinho, com satisfação, com afeto, ou uma boa taça de vinho numa reunião agradável familiar, seja muito mais puro do que a pessoa que não faz nada disso e passa o dia fazendo coisas ruins que estão relacionadas à agregação miasmática e criação de larva astral. Então, esse é um ponto muito importante sobre preceitos, né? Exigências nós temos? Sim, como regras de boa organização e convivência. Primeiro, todos nós usamos uniforme, né? Para que todo mundo saiba que aquelas pessoas são médiuns da casa, voluntários, trabalhadores e que estão ali organizando uma determinada atividade. Exigimos que haja um respeito mútuo à assistência e aos médiuns da casa. Olha que coisa chata a gente ficar, por exemplo, né, se não houver respeito. Olha que coisa chata é um médium que fica disputando com o outro, um médium que não gosta do outro, um médium que não vai com a cara do outro. Tipo assim, ou como já aconteceu na casa, de um médium ficar numa sala à parte fazendo fofoca de outro, falando mal de outro, né? Ou fica atrás da parede ouvindo o que o fulano está falando para ver o que ele vai fazer com aquela informação e transformar aquilo depois em fofoca, né? Isso é muito chato, né? E isso serve para todos os aspectos, né? Então, o respeito parte desse princípio. Ter, por exemplo, exigência, ter os seus próprios objetos sagrados e cuidar deles com respeito. Para você que quer ingressar na casa, quer ser médium na casa, você já tem que passar por esse princípio, né? Que você vai ter que ter suas coisas, né? E que aquilo vai fazer parte do seu universo sagrado. Então, você tem que cuidar bem, né? Você tem que cuidar com respeito, né? Não é aquele negócio, não pode, ninguém pode tocar, ninguém pode... Não. Os médiuns da casa podem tocar, o sacerdote pode tocar e tudo, mas assim, cuidar daquele objeto, porque ele faz parte do seu sagrado, né? E não se profane o sagrado, né? Outro ponto, os médiuns participar dos estudos da casa, né? Para que eles saibam e para que eles estejam preparados para trabalhar sempre melhor do que eles já fazem, né? Médio que não estuda, médio que não busca conhecimento, médio que não está nem aí com nada, né? Ele está fadado a ficar fazendo a mesma coisa sempre. Ficar num canto esquecido e olhando para o teto. Então, isso não faz diferença, né? E lógico, usar esse estudo para o trabalho, porque também não adianta você ser uma Barça, né? Uma Barça ambulante, para quem é mais velho vai saber o que é Barça, os mais novos não sabem o que é Barça, uma enciclopédia antiga, né? E não adianta ser uma enciclopédia antiga e a pessoa não aparecer no centro para trabalhar, também não resolve nada, né? Usar este conhecimento é outro ponto importante. Contribuir mensalmente, né, com as atribuições da casa. Então, tem limpeza, tem
pagamento de água, luz, né? O próprio aluguel da casa, nossa casa é alugada, então nós precisamos de pagar aluguel, a manutenção das coisas, compra isso, compra vela, compra papel, compra material de limpeza, compra isso, compra aquilo. Então, tudo é importante para que também a casa não caia na nossa cabeça, né? Às vezes fala, mas para que precisa de contribuição? Para manutenção, para a casa não, né? Ter que pintar a casa de vez em quando, comprar uma cadeira, arrumar, limpar, lavar, né? Tudo isso faz parte da manutenção da nossa casa. Então, é isso que nós exigimos daquelas pessoas que buscam adentrar a nossa casa. Outra coisa muito importante, nossa casa está documentada, tá? Ela não nasceu assim, ela não existe. Não, ela existe. Inclusive, a contribuição financeira que os médiuns, os voluntários da casa dão para o Selfie, eles visam pagamentos de tributos, né? Porque nós pagamos, né? Por ano. Só para vocês terem ideia, a gente paga uma taxa de fiscalização da prefeitura, porque taxa de fiscalização do estabelecimento, que é do município. Muito importante, porque, nossa, sempre vieram fiscalizar, né? Porque nunca apareceu ninguém. Mas nós pagamos 250, 270 reais por ano dessa taxa, né? Então, é mais alguma coisa, né? E além do começo do ano, que apesar de nós termos isenção, né? Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, temos isenção de impostos. Nós precisamos pagar um contador para fazer declarações. Nós temos várias declarações que nós fazemos anuais para manter o nosso CNPJ ativo, tá? Bonitinho. Nosso CNPJ é esse que está aparecendo na tela para vocês e todos os nossos registros, né, o estatuto, a Assembleia Geral Ordinária da eleição da diretoria, Conselho Fiscal, está tudo bonitinho registrado em cartório. Então a nossa casa tem uma documentação que nós precisamos disso. Por orientação específica do Caboclo Tupinambá, nós não somos filiados a nenhuma federação, né, nenhuma associação ou federação, nem espírita, nem umbandista, nem de candomblé, nem de nada, porque ele mesmo orientou. Né? Foi uma ordem, né, explícita dele para nós termos essa liberdade de culto. A gente foi ver uma vez para fazer, só por curiosidade mesmo, apesar dele ter dado essa orientação, eu fui saber mais ou menos sobre isso. E eu vi que é muita política para pouco resultado. E aí, religião e política não combina muito, né? A gente viu na Idade Média, na Santa Inquisição, né? O que aconteceu, a união de política com religião. Então, deixa uma coisa, outra coisa, e eu acho que caminhamos bem assim. Muito bem. Quer ingressar na casa, tem interesse, além disso tudo que eu já falei, né? Quer ser médium ou voluntário ou membro integrante da nossa casa, vai aí algumas dicas, orientações muito importantes para você. Bom, primeiro, você vai entrar na área de ensino, você vai ser aluno de um dos pilares da nossa casa. O que você precisa, né? Não precisa de muita coisa. Primeiro, é uma área que está aberta para qualquer pessoa participar, qualquer indivíduo que queira estudar. Ponto. A respeito dos temas que nós abordamos, né? Espiritualidade. Então, ponto. A maioria hoje, com essa mudança toda no mundo, a maioria hoje dos nossos estudos, eles ocorrem de forma online, tá? Então, esses estudos são disponibilizados aí, né, como vocês já conhecem. Existem plataformas, existem várias formas, mas também podem ser desenvolvidos de forma presencial, tá? Às vezes eu, como professor, ou Luiz também, que é um dos integrantes da diretoria, vice-presidente do CELFB, também podemos nos deslocar até um determinado local para ministrar o curso que o local deseja que aquele tema seja abordado. Esse também é um ponto. Então, basta ter o desejo e não existe uma restrição para entrar. Logicamente que vai existir uma restrição por carga de conhecimento. Então, às vezes, a pessoa quer fazer um curso que, vou dar um exemplo
mais comum para entender, mas sem citar detalhes. Então, a pessoa quer fazer um curso de graduação superior, só que ela ainda não fez o ensino médio. Né? Então, ela quer participar de um módulo de estudos muito mais rebuscado, sem ter tido uma base, sem ter tido contato com conhecimento estrutural importante para ela conhecer isso aqui. Então, primeiro ela tem que vir de baixo para cima. Então, a restrição para entrada nos estudos é essa, tá? Então, esse é um importante. Por quê? Esses estudos eles vão contribuir com o conhecimento espiritual e mediúnico das pessoas, dos alunos, né? Além de que esta área e os cursos são disponibilizados, são comercializados pela casa para trazer bufunfa, dinheiro para a gente. Primeiro, porque a gente quer ter uma sede própria um dia. Segundo, porque a gente tem que sustentar as nossas áreas sociais. Então, a gente tem alguns trabalhos sociais que o dinheiro só sai, não entra, às vezes, né? Graças a Deus temos bastante doações, mas também esses cursos também visam estes aspectos, para que a gente possa ter sempre um trabalho mais importante. Inclusive, a ideia que a área de ensino toda seja a mantenedora, né, da área de promoção humana, que também é aberto para qualquer um participar e contribuir. Por quê? Fazer marmita, separar roupa, montar a cesta básica, buscar dinheiro, buscar doações, tudo isso é um trabalho que às vezes não é fácil para uma ou duas pessoas. É um trabalho exaustivo. Então, você também pode ingressar na casa neste núcleo, né? Para que você possa contribuir, porque não há uma restrição, né? Qualquer pessoa também pode participar. Logicamente que vai poder contribuir qualquer indivíduo que tenha responsabilidade e dedicação de auxiliar o próximo nos seus desafios. Tá? Eu quero participar. Mas segunda eu não posso, terça eu não posso, quarta eu não posso, quinta eu não posso, sexta também não posso, sábado eu não posso, domingo eu não posso. Mas eu quero contribuir. Tá. Você pode contribuir com dinheiro? Posso. Legal. Fechou. É uma contribuição. Não, também não posso. Você não pode contribuir com tempo, não pode contribuir com dinheiro, você vai contribuir como? Eu não vejo, né? Então, tem que ter essa responsabilidade. E, o mais importante, não há uma contribuição prévia estabelecida. Você quer ser voluntário da área de promoção humana? Você não precisa ingressar na casa como um médium da casa, mas como um voluntário, um mantenedor. É uma outra estrutura, é uma outra maneira, é uma outra forma de você contribuir com o self-be, né? Só que no terceiro pilar, a terceira arvrinha, né? Que é a árvore de promoção humana. Isso é mais importante ainda também. Área espiritual. Aí a coisa começa, né? Aí que a porca torce o rabo. Porque aí nós precisamos de ter uma série de instruções e você conhecer um pouco, né? Você que já entrou, você que quer entrar, você que deseja em algum momento fazer parte da nossa casa, esse ponto é muito importante. Primeiro, o interessado em ingressar na área espiritual como médium da casa, ele precisa frequentar o self na assistência pelo menos por 6 meses. Pelo menos. Ele precisa conhecer a energia da casa, ele precisa sentir, ele precisa perceber, ele precisa se reconhecer dentro daquele padrão energético e espiritual que existe ali. Às vezes as pessoas falam mal das casas, só que elas não reconhecem que existe o quê? Uma incompatibilidade energética entre o médium e a casa. Não é que a casa é ruim, não é que o sacerdote não presta, não é que o lugar é ruim. Não, é incompatível. Ponto. Simplesmente isso. Então, esses 6 meses visa o quê? Essa harmonização. É isso mesmo? Essa energia mesmo? Essa emanação mesmo? É, legal. Vamos embora. Reconhecendo essa energia, você vai se identificar, você vai se sentir fazendo parte daquilo. Então, esse é um outro ponto importante. Por quê? Eu já me sinto dentro. Vai ser mais fácil eu assumir responsabilidade
e me dedicar com esse universo espiritual que eu vou fazer parte. E aí, o que eu preciso? Conversar com, atualmente eu sou sacerdote da casa, conversar comigo. Carlos, eu tenho intenção, eu quero trabalhar, eu quero fazer parte, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, posso fazer parte? Está aberto. Você já passou por esse tempo todo? Identificou? Se sente bem? Quer realmente? Vamos embora. Então, conversou? Sinal verde. Próximo ponto. O que a gente vai fazer? Primeiro passo. Esse indivíduo, se não passou, provavelmente, né, em algum momento ele tenha passado já, mas se não passou, ele vai para o primeiro passo. Ele vai fazer uma limpeza energética e espiritual com a equipe, o núcleo de evocação e limpeza. Então ele vai para lá, faz uma limpeza com ervas, faz um sacudimento, faz uma desobsessão, sei lá o que for necessário para ele dar o primeiro passo de entrada. Então, assim, tira a sujeira para entrar de vez. Se ele está frequentando há 6 meses, muito provavelmente ele já passou por esse processo e ele vai pular este passo, né? Porque se ele está em tratamento lá, em algum momento dentro desse período, ele já passou por isso. E ele vai para o segundo passo, que é harmonização e realinhamento. Ele vai passar por uma harmonização, um equilíbrio energético espiritual com uma prática específica do núcleo de cura e cirurgias. Então ele vai lá, ele vai harmonizar o pensamento dele, ele vai receber alguns cristais, algumas luzes, vai passar por um processo de equilíbrio e realinhamento, para que esse padrão energético esteja alinhado com a energia da casa e ele esteja em harmonia para começar o estágio dele, né? Que aí vai para o terceiro passo, que ele vai o quê? Para uma preparação para o Amaci. Ele já passou 6 meses. Às vezes, há necessidade dele passar por um estágio da casa antes de ir para o Amaci. Dependendo da dinâmica dele durante o processo de participação nas giras, naturalmente, essa pessoa ela vai ter a preparação do Amaci logo após esse realinhamento, tá? E aí eu vou agendar um dia para fazer o Amaci, e esse Amaci, ele é recluso, fica 7 dias, 21 dias, 15 dias, 14 dias, vai para a camarinha, roncó. Não, nada disso. Nós não temos essa prática. O Amaci é ativação, uma lavagem do ori, ativação do ori, simplesmente para que a sua glândula pineal, o seu chakra coronário estejam preparados para receber as devidas orientações espirituais e, se assim for, no caso deste médium, receber as suas entidades para manifestação do trabalho espiritual da melhor forma possível. Então, nós chamamos de Amaci, né? O que é lavagem de ori, ou coisa que é o quê? Apresentação desse médium para o plano espiritual da casa. Seja ele incorporante ou não, tá? Isso não muda absolutamente nada, tá? E aí, depois disso, né, da preparação do Amaci, que ele vai para o próximo passo, né? Que ele vai para a preparação da tronqueira individual, né? Nossa casa tem uma estrutura de segurança e policiamento espiritual, tá? Muito bem definida, muito bem clara, muito bem estruturada, orientada pelo chefe da casa, pelos chefes da casa, tanto Tupinambá quanto os seus 7 porteiras, que é o Exu coordenador, né? Dirigente coordenador da área de segurança da casa, né? E o médium, depois de 21 dias do Amaci, ele vai receber as devidas orientações para fazer esse fundamento. Então, este é exclusivo de médiuns da casa, somente para a casa, e devem ficar na casa, tá? Porque ali é muito importante que ele tenha a segurança pessoal dele. Além da própria segurança da casa, que haja segurança pessoal do médium da casa. Então, a segurança pessoal e principalmente vibratória e energética
vai ficar na tronqueira, né? Existe muita desinformação nesse meio, né? Sacerdotes que proíbem totalmente a tronqueira, sacerdotes que são abertos demais, que mandam fazer tronqueira dentro de casa, né? Existe muito blá 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 nessa área, que é triste, eu acho muito triste, porque não há o quê? Esclarecimento, a desinformação, tá? E lógico, eu não vou me estender aqui, a única coisa que eu digo é: este processo é exclusivo só para os médiuns da casa que devem zelar e cuidar das tronqueiras deles na casa. Ponto. Né? Não levam para casa, não é lugar para ter tronqueira, é aquele ponto. Né? Então, aquele ponto de estrutura. Então, tudo isso é bem esclarecido, né, para os médiuns da casa. Então, depois disso, ele vai ingressar nas nossas atividades como se fosse um estagiário. Né? Ele vai conhecer um pouco de tudo, até para ele saber qual área que ele vai, o olho dele vai brilhar, o olho dele vai se encantar, porque até ali ele não teve muito, ele teve contato na assistência, agora ele vai ter contato dentro do centro. Então, durante 6 meses, ele vai ficar ali como um estagiário. Ele vai para a área de cura e cirurgia, ele vai para consulta, ele vai ser cambone, ele vai para evocação e limpeza, ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer outra. O que ele vai ser como médium da casa? Ele e a espiritualidade dele que vai definir. Não sou eu. Nós vamos trabalhando o desenvolvimento, ele vai trabalhando as habilidades, vai lapidando as ferramentas para que ele tenha uma atividade específica num determinado ponto. E aí, provavelmente, ele vai desenvolver muito, vai se encantar com algo da casa, e os outros ele vai fazendo depois, quando der tempo, né? E a escolha dele vai depender de muitos fatores, né? Para dentro deste processo, como que funciona o preparo iniciático, né, dos médiums? O núcleo de preparação e formação iniciática ele é exclusivo dos médiums da casa, né? Então o médium vai precisar estudar muito seriamente esses passos que são 7 anos, demonstrar dedicação e empenho durante as giras, porque assim, eu assisti todos os seus vídeos, eu já estou preparado para participar de todas as iniciações. Legal. Me fala como é que você faz uma oferenda para Oxalá. Travou, né? Então, não adianta você deixar o vídeo na velocidade 2, lavando louça, e achar que está aprendendo alguma coisa, porque você não está. Ou mesmo você ser um livro ambulante e também nunca estar na casa participando. Também não resolve o problema. Também não tem como eu avaliar se você sabe ou se você não sabe, se você aprendeu, se você não aprendeu, se você se dedicou, se você não se dedicou. Então, não adianta a gente querer achar que apenas um vídeo de X horas vai ser suficiente para você aprender tudo. Você precisa ler, você precisa se educar, você precisa praticar, né? E a prática ela vem do dia a dia no terreiro. Então, não demonstrar qualquer desprezo por qualquer tipo de trabalho na casa. Porque às vezes assim, eu não gosto de trabalhar como cambone. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Eu não gosto de trabalhar como consulta. Eu não gosto de trabalhar com obsessão. Eu não gosto de trabalhar com isso. Eu não gosto de trabalhar com aquilo. Ok. Eu não tenho afinidade de. Eu não gosto é uma palavra mais forte. Você não gosta de um trabalho que é feito na própria casa? Será que você não pode? Eu vou escolher o trabalho que é mais gostoso, que é mais melhor de bom, para eu estar lá. Falta de apreço pela estrutura. Porque você, por mais que você faça um único ponto, você faz parte da estrutura. E isso é extremamente importante. Não adianta você entrar na casa e falar assim, só vou fazer isso aqui, tá? É pouco, né? Um pouco de tudo sempre é bom, né? Lógico, você vai se especializar numa coisa, numa área,
ótimo, excelente. Isso a gente preza, sim. Mas você não pode ter desprezo pelas outras coisas e pelas outras pessoas, né? Isso já não. Apreço e cuidado com os seus objetos sagrados, entendimento para que eles servem. Não adianta eu ter um monte de coisa, um monte de objetos sagrados, sendo que eu não uso nenhum, fica de enfeite, não entendo para que serve nenhum deles e tá tudo bem. Que sentido faz? Nenhum. Nossa casa preza por isso, tá? Compreensão e entendimento de todos os processos. Então, para participar do processo iniciático, isso é uma base. Então, você vai reconhecer tudo isso. Roupas, cuidados pessoais. Você vai todo desgranhento para uma gira, para um terreiro, como médium? Você chega lá todo amassado, amarrotado, demonstra o quê? É falta de zelo, desprezo, falta de cuidado pelas suas coisas, taca as coisas de qualquer jeito, não tá nem aí. Não tem sentido. Então, isso faz parte do processo iniciático. Não adianta você participar de um estudo, de um curso, achar que você está pronto ou pronta. Não é esse sentido. O sentido é você incorporar o processo iniciático, se tornar um iniciado. Isso sim é com ações, com atitude. Né? Esse é um ponto muito importante. Evitar fofocas, principalmente os cambones. Por exemplo, o cambone, eu vou ser cambone, que legal. Anota tudo. Nossa, você viu? Fulano veio aqui, falou isso para a entidade, Beltrano veio aqui, falou isso. De repente virou um jornalzinho, notícias populares do terreiro. Tudo fala de todo mundo. Não pode. Ou mesmo fofocas entre os próprios médiuns. Também evitar. O que nós ouvimos em algum momento, que é particularidade da assistência, que é particularidade das pessoas, cabe apenas a ela e o orientador, seja ele o espírito ou o médium que está orientando. Entrou por aqui, anula aqui, fecha aqui e guarda aqui. Se houver necessidade de guardar, para a continuidade do trabalho ou atendimento. Se não, sai por aqui. Acabou. Não nos compete. Não nos compete. Porque, senão, que sentido faz? Regrinhas básicas. Essas são regrinhas básicas para ingressar na casa. Olha que difícil, né? Que difícil. Porém, tem a parte que pesa mais, que eu deixei por último. Deixei por último de propósito, né? Que é a parte que pesa mais. Estudos permanentes, e aí várias vezes, inclusive até piadinhas eu ouvi, de médiums, ex-médiums da casa, né? Que saiu espalhando, porque tinha um grupinho de um dos cabeças que queria implantar ayahuasca na nossa casa, e, né, só queria, porque não vou implantar, e regra básica, não vai, ponto. Enquanto eu estiver vivo, não tem como. E aí eu vi uma piadinha interna daquele grupinho que a minha intenção era só dar cursinho dentro do curso, dentro do centro, e acabou, porque prática mediúnica e espiritual não era muito importante para mim. Não, né? As giras são o quê? Até hoje eu não sei qual era a visão que esse grupo tinha. Mas, só para a gente entender por que a gente precisa estudar. Estudos permanentes. Primeiro, médium sem estudo não tem base suficiente para discutir assuntos relevantes com outras pessoas, como, por exemplo, esse grupinho que era pró-ayahuasca. Então, vamos fazer o daime, vamos tomar o chá, vamos ficar loucão e tal, e pá, e vamos, e... Por quê? Por que eu preciso de um método para mudar o meu estado de consciência, alterar o meu estado de consciência para ter contato com o mundo espiritual? Eu sou tão fraco assim que eu mesmo não tenho essa condição? Porque... Aí, várias outras teorias. Ok, não vou entrar em discussão nisso porque não é o intuito do vídeo. Mas eu preciso ter base para discutir esses assuntos relevantes e falar não. Ou falar sim. Concordo, discordo, é um direito que todo mundo tem.
Eu posso discordar, mas eu respeito a prática do Daime. Ponto. Lá na selva, aquele pessoal, aquele grupo, respeito. Discordo, mas eu respeito. Respeito é a base de convivência humana. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que eu preciso ter base para poder discutir e poder esclarecer por que eu discordo. Então, por que o médium precisa discordar? Precisa estudar. Para que ele possa concordar ou discordar, ter uma opinião formada sobre um determinado assunto. O que mais? O que mais ele precisa? Para ele poder chegar mais longe? Para que quando a entidade, para que quando o sacerdote pedir para fazer um processo de iniciação, ele saber, ele conhecer, ele entender, ele compreender aonde que aquele processo vai levar ele. Copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Ah, eu estou fazendo porque alguém me disse que era para fazer. Tá, mas por quê? Não sei. O que isso vai te proporcionar ou vai promover na sua espiritualidade ou na sua mediunidade? Não sei. Então ele precisa estudar, ele precisa entender para onde vai para onde vai me levar aquele processo iniciático que eu vou participar. Senão, que sentido faz? Para que mais o médium precisa estudar? Para compreender o âmago, a essência das coisas que norteiam o trabalho espiritual. Não é para... o caboclo bate aqui, ó. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Tá, por que ele está fazendo isso? Aí eu vou fazer igual, porque ele faz, eu também vou fazer. O caboclo usa cachimbo, eu também vou usar. O meu também vai usar. O meu usa arco e flecha, o meu também vai usar. Tá, por quê? Qual é o âmago, qual é a essência, qual é a alma daquele processo que o caboclo A faz e o caboclo B não faz? O caboclo tupinambá faz, o caboclo tupã não faz, o caboclo flecheiro faz, o caboclo pena verde faz, o pena roxa não faz. Por quê? Qual é o motivo? Se eu não entender, se eu não estudar, se eu não buscar informação, eu não chego em lugar nenhum. Lugar nenhum. Essa é um dos motivos mais importantes, muito mais importantes, porque o médium precisa estudar. Para ele não virar fantoche de pessoas ou espíritos mal intencionados. O que está cheio de gente querendo vender espiritualidade, o que está cheio de gente querendo ganhar só dinheiro em cima do sofrimento das pessoas, o que tem de espírito quiumba, arruaceiro, especialista fazendo a cabeça das pessoas com mentiras, com sortilégios de toda ordem, fazendo com que as pessoas mergulhem naquela mentira e vivam um mundo de ilusão, olha, assim, muito, muito, muito. Médium que estuda não tem esse problema, porque ele começa a avaliar o teor, ele começa a ver o que está sendo feito, o que está sendo falado, o que está sendo manifesto, qual é a condução das coisas, como é a manifestação. Ele nem precisa ter ferramentas mediúnicas. Ele precisa ter o quê? Inteligência, razão. É o suficiente. E ele não vai virar fantoche de pessoas, médiuns, sacerdotes, dirigentes mal intencionados ou espíritos malévolos que queiram realmente fazer as pessoas de besta. Não é legal. Então, eu me preparo para não virar um fantochezinho na mão desses caras, né? Isso é muito importante. E finalizo essa parte do estudo com uma frase que para mim sempre foi muito importante de um espírito, né, que manifestava num médium no Brasil, que fala assim: médium sem estudo é ferramenta enferrujada. Ferramenta enferrujada não tem muita utilidade.
Então, foi o Espírito Fernando de Lacerda que disse essa frase. Então, e hoje tem um monte de gente aí copiando, dizendo que foi fulano, Beltrano, Ciclano que disse essa frase, né? Então, muito importante. Médium sem estudo é ferramenta enferrujada. Então, a partir do momento que eu me preparo, eu sou uma ferramenta ótima, perfeita, lapidada para trabalhar. Perfeita eu estou exagerando, tá? Bem, um exagero, né? Um pleonasmo meu aqui, exagero total em falar sobre isso, mas não existe ferramenta perfeita. Não existe mediunidade perfeita, ferramenta perfeita, não existe perfeição no mundo da Terra, tá? Então, perfeição está nos mundos mais longe daqui, superiores. Então, é muito importante a gente entender. Fica aqui o meu beijo, meu abraço para você que teve a paciência de me ouvir, que teve a paciência de estar aqui comigo, para entender um pouco sobre o universo do Selfie, do Centro Espiritualista Legião da Fraternidade Branca. Na tela está aparecendo para vocês um pouco das nossas redes sociais, né? Os nossos contatos e redes sociais, né? Para caso você queira conhecer mais a fundo os nossos trabalhos, os nossos cursos, as nossas atividades, dias de gira, tudo bonitinho, para que o Selfie seja um ponto de luz na Terra e para que você ajude a manutenção desse ponto de luz. A luz ela só brilha se ela estiver suspensa num ponto. Para suspender a luz num ponto, a gente precisa de ferramentas, como um poste, por exemplo. Se você quiser ser um poste, se você quiser, não no sentido literal da palavra, mas se você quiser ser um desses pontos de luz, podendo levar a luminosidade espiritual que está relacionado a espírito, a ensino e a promoção humana da nossa casa, venha com a gente, né? Eu faço esse convite para você, nos procure, né? E se tocar no seu coração, né? Estamos de braços abertos para te receber e assim podemos sempre fazer o melhor para o nosso próximo, seja a área que for, inclusive, né, da área de promoção humana que também faz parte do nosso projeto. Grande beijo e até breve.